Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento com o DHCP versão 6. Bom, a configuração automática de endereços, o stateless. Existem dois métodos para atribuir dinamicamente endereços globais unicast e IPv6. A configuração automática do endereço e usar um servidor DHCP. A configuração automática usa a mensagem de anúncio de roteador e solicitação de roteador para fornecer endereçamento e outras informações de configuração. Na verdade, pessoal, a configuração automática ela vai ser feita pelo próprio cliente a partir das informações que recebe do roteador. Então, quando uma máquina inicia o seu processo de boot, ela inicia na rede, você liga a máquina, ela vai fazer para o IPv6 uma solicitação de roteador, um envio de um RS. Preciso de um anúncio de roteador e manda isso em multicast na rede, ok? O roteador recebendo, o roteador estando na rede recebendo, ele vai dar um RA, ou seja, um anúncio de roteador. O cliente basicamente vai solicitar algumas informações e vai montar o seu próprio endereço IPv6 a partir do seu endereço MAC, juntamente com o endereço de algumas informações vindas do roteador. Ou seja, no caso do endereço stateless, configuração automática, não precisa de servidores DHCP. Operação Slack. O roteador deve ter o roteamento IPv6 habilitado. IPv6 Unicast Route. Então, observa aqui, o cliente, PC1, ele vai mandar uma solicitação Unicast a todos os roteadores IPv6. Preciso de um anúncio de roteador. Por sua vez, um roteador que tenha recebido vai enviar multicast a todos os nós. Na verdade, o anúncio de roteador, ele envia de tempos em tempos. Se essa máquina, ao ser ligada, não recebeu, ela pode solicitar um anúncio de roteador e receber. Então, veja aqui o prefixo, comprimento do prefixo. Ou seja, basicamente, esse anúncio ele vai dizer, olha, a rede que está nesse segmento é este prefixo. Então, o prefixo o cliente vai receber, mas o endereço de host, quem vai calcular é a própria máquina. O endereço de rede não é formado, o endereço do IP, o endereço IP não é formado por uma parte de rede, uma parte de host. Então, quando ele solicita, o cliente solicita, ele vai receber do roteador o prefixo da rede, mas o endereço de host, quem vai calcular é o próprio PC1. Tá? Ele pede em que rede eu estou, aí você está nesta rede. Ah, tudo bem, então nesta rede eu vou montar o meu endereço IP para o meu host, ok? Então, após a geração do seu ID de interface, o prefixo e o comprimento do prefixo serão usados para criar um endereço IPv6 localmente pelo próprio cliente. Só que, o que acontece? Quando o cliente ele recebe do roteador o prefixo e monta localmente seu endereço de host, esse endereço de host pode estar duplicado. Não é verdade? Outra máquina pode ter criado o mesmo endereço. Então, ele faz uma detecção de endereço duplicado. Ou seja, ele manda na rede e pergunta, olha, eu criei para mim esse endereço local para esta rede que eu recebi do roteador. É válido? Tem alguém já usando esse endereço? Aí, se disser não, então, ou não tiver nenhuma resposta, ele vai assumir aquele endereço como verdade. Então, recapitulando, para a operação automática, digamos assim, de preenchimento, sem necessidade de ter um servidor DHCP, o IPv6, nesse caso, não precisa de servidor DHCP. A máquina, ao iniciar, ela vai precisar de um roteador, um anúncio de roteador. Ela vai mandar um RS precisando de um anúncio de roteador. O anúncio de roteador devolve para ela, para a máquina, dizendo que, olha, o prefixo da rede que você se encontra é esse. Com esse prefixo, a máquina, e usando também o recurso do endereço MAC, vai montar o seu endereço de rede e de host, ou seja, o endereço IPv6 para ela utilizar. Só que pode estar duplicado, então ela pergunta na rede novamente, ao final, se esse endereço está sendo usado por alguém. Muito bem. Temos outra modalidade, que é parte das informações vão ser fornecidas pelo roteador, mas parte vão ser fornecidas pelo DHCP versão 6. Ok? Então, ele faz uma mesclagem. Ele usa parte das informações do roteador e vai precisar de mais um complemento para utilizar de um servidor DHCP. Então, diferentes combinações do flag de configuração de endereço gerenciado e flag de outra combinação determinam como o endereço IPv6 é atribuído. Se for o Slack, somente o anúncio do roteador.
Não precisa de servidor DHCP. Mas se for utilizar o servidor DHCP, ele pode ser em dois formatos, stateless ou stateful. O que é o stateless? Vai haver o anúncio do roteador e complementado, digamos assim, pelo o servidor DHCP versão 6. Ou o servidor DHCP stateful, que usa apenas o servidor DHCP versão 6. Ok? Então temos aqui a solicitação de anúncio, né? Solicitação de anúncio de roteador, preciso de um RA de um R1, e aí o roteador ele pode dizer, olha, vamos utilizar somente o Slack, ou seja, sem servidor DHCP. Ele pode responder, vamos usar o servidor DHCP juntamente com o Slack, tá? Ou você vai utilizar só o servidor DHCP. De qualquer maneira, o roteador dá as 3 mensagens. Você vai usar o endereço somente do roteador, você vai precisar do meu endereço de roteador e complementar com o servidor DHCP, ou você vai fazer toda a configuração a partir do servidor DHCP. As 3 mensagens, o roteador é que vai te fornecer. Como? Através de configuração. Você é que vai configurar e dizer como quer trabalhar a tua rede. Muito bem. Então, operação Slack. O Slack é um padrão dos roteadores Cisco. É o padrão. Tanto a flag M quanto a flag O são definidas como 0 no RA. Esta opção instrui o cliente a usar apenas as informações das mensagens do RA. Então, quando ele mandar uma solicitação de roteador e receber um anúncio de roteador, onde 2 flags, a M e a O, ou seja, a de gerência e de outros, for zerada, ele vai fazer o processo Slack. O processo Slack vai receber o prefixo da rede a partir do roteador e vai montar localmente o seu endereço local. Então, a mensagem RA contém as informações de endereçamento que eu preciso. Não há informações adicionais disponíveis em um servidor DHCP versão 6. Muito bem. Na opção DHCP versão 6 Stateless, tá? Então, o que vai haver? Um anúncio de roteador, o micro solicita, e o roteador responde com as flags M igual a 0 e O de outros igual a 1. Esse outros igual a 1 vai dizer, olha, eu tenho informações para você, mas outras informações você vai ter que buscar no servidor DHCP versão 6. E aí, ele recebendo aqui na opção 3, diz, a mensagem de RA tem algumas informações de endereçamento, mas eu devo contatar um servidor DHCP versão 6 para outras informações, como endereços DNS. E aí ele envia operações ao servidor DHCP. Então, observa que nesse esquema eu tenho de um lado o roteador e do outro o servidor DHCP versão 6. Parte das informações ele vai obter do roteador e, dentre essas informações, uma orientação para ir buscar outras informações no servidor DHCP versão 6. E tenho também o DHCP versão 6 Stateful. Quando ele fizer uma solicitação, ele vai receber do roteador a flag M apontada com 1, setada com 1. O que ele vai interpretar? A mensagem de RA diz que devo contatar um servidor para todas as informações de endereçamento. Aí ele encaminha ao servidor DHCP versão 6 e solicita todas as informações. Tá? Lembrando, voltar aqui rapidamente, que para que a flag O ela seja, no caso aqui do stateless, para que ele vá buscar outras informações no servidor DHCP, o comando para que isso seja real, aconteça na nível de configuração, você vai comandar o comando IPv6 nd outer config flag. Com isso, outer config flag passa a ter o valor 1 e, ao receber, a estação que solicitou sabe que parte das informações ela vai aproveitar do roteador que já enviou, inclusive dizendo o outer igual a 1, e as demais informações vai buscar no servidor DHCP versão 6. Se for o stateful, a configuração é IPv6 ND Manage Config Flag, ou seja, com isso o Manage Config Flag vai mudar do valor 0 para o valor 1, e com esse valor 1 ela sabe que tem que buscar todas as informações a partir do servidor DHCP versão 6. Operação DHCP versão 6. O que ocorre aqui? Há uma solicitação de PC1, né? Há um anúncio de um roteador dizendo, olha, você deve buscar todas as informações no servidor DHCP versão 6. E aí ele solicita a todos os servidores DHCP versão 6, recebe um anúncio unicast a partir desse servidor DHCP versão 6, aí eu faço a solicitação das informações e tenho a resposta das minhas solicitações. Ok?
Configuração de um roteador como um servidor DHCP stateless. Então, stateless é aquele que precisa de parte de informações do roteador e parte de um servidor DHCP. O que você deve fazer? Habilitar o roteamento, IPv6 Unicast Routing, configurar um POL DHCP versão 6 com IPv6 DHCP POL, configurar parâmetros do POL com o DNS, configurar a interface DHCP versão 6, IPv6 DHCP Server POL Name. Então, aqui tem uma listagem de configuração. Você vai dar IPv6 Unicast Routing, IPv6 DHCP POL e o nome, IPv6 Stateless. Aqui, mudando o prompt de configuração, você vai colocar o endereço do servidor DNS, o domain name e dar um exit. Na interface, você vai colocar o endereço IP, versão 6, para esta interface. Você vai dizer que o IPv6 DHCP Server vai usar o IPv6 Stateless, ou seja, estas configurações. E você vai setar IPv6 ND Alter Config Flag, ou seja, colocando aqui o valor de 0 para 1, para que justamente possa fazer o processo de stateless a estação que solicitar. Muito bem. Configuração de um roteador como cliente. Então, nesse esquema aqui, foi colocado um cliente DHCP versão 6, um próprio roteador, tá? Isto não é muito natural, não é muito normal. O ideal é que você colocasse aqui um host, um tablet, um micro, um desktop, um notebook ou qualquer outro dispositivo. Mas para efeito de laboratório, colocou-se aqui um cliente, um próprio roteador. Então, este roteador vai fazer o papel, digamos assim, de um stateless DHCP versão 6, e esse aqui vai fazer o papel de uma máquina, um cliente recebendo. Para que ele se torne um cliente, você vai entrar na interface Gigabit 0/1, que é esta aqui que está setada nesse switch, vai habilitar o IPv6, IPv6 Enable, e depois IPv6 Address Autoconfig, né? Então, esse Address Autoconfig vai tentar resolver sozinho, vai solicitar para o DHCP versão 6 Stateless, que vai vir setado o Alter com o valor 1, e aí ele vai buscar, além dessas informações desse roteador, do próprio DHCP, que é ele mesmo, ok? Muito bem. Verificação de DHCP versão 6 Stateless. Show IPv6 DHCP POL. Né? Aqui eu tenho as informações. E aqui, em R1 e R3, que é o cliente, vou dar Show IPv6 Interface Gigabit 0/1. Tá? Você vai observar aqui que o Stateless Address Autoconfig foi habilitado e o Global Unicast Address foi recebido, foi esse aqui. Ok? Muito bem. O que ele diz o default route é FE80, né, que é o endereço desta máquina aqui, que é o default router, na Gigabit 0/1. Muito bem. Configuração de um roteador como servidor DHCP versão 6 stateful. Bom, o que você vai fazer? Observe aqui, ó, IPv6 Unicast Routing, IPv6 DHCP POL, criar o nome do POL, IPv6 stateful. Observe que aqui aparece agora, como ele vai ser um servidor IPv6 full, completo, digamos assim, vai fornecer também o parâmetro do endereçamento que será fornecido. Então, address prefix 2010db8 café 2.1.2.2./64 lifetime infinite. Ora, você observa que aqui ele é a partir desse pool de endereços que vão ser fornecidos. Aí ele acrescenta o DNS Server e o Domain Name. Então, para a configuração anterior do Stateless, ele não entrou essa configuração de fornecer qual é o endereço da rede e que vai ser fornecido, porque justamente isso vai ser montado pelo cliente. Já no Stateful tem que ser fornecido. Além disso, na configuração da interface, Gigabit 0/1, você coloca o endereço IP versão 6, você habilita o DHCP Server a partir do Stateful, IPv6, né, o nome do Stateful, e vai habilitar o Manage, não o Alter, mas o Manage, de 0 para 1. Né? Com isso, vai se tornar o Stateful. Ok? E aqui, da mesma forma, ele vai usar um cliente para fazer o teste. Né? Vai entrar na interface Gigabit 0/1, IPv6 Enable, IPv6 Address, DHCP. Né? Observa que no cliente anterior, foi mandado para o Stateless IP Address Autoconfig. Você tem que se autoconfigurar, porque ele é Stateless.
né? Mas, voltando aqui, para o cliente que será stateful, você IPv6 address DHCP, ou seja, busque no DHCP o seu endereçamento. Então, permite que o roteador envie mensagem RS e participe do DHCP versão 6. Vai dar o IPv6 enable e torne o roteador um cliente DHCP versão 6 com IPv6 address DHCP. Muito bem. Então, aqui nós temos show IPv6 DHCP binding, isso no R1 que está fornecendo. Ele diz, olha, eu tenho um cliente. O cliente foi o FE80 e o endereço aqui completo. Se você observar aqui em R3, esse endereço é o endereço do link local do R3. Aqui, ó. Termina com 2DE1. 2DE1. Certo? Então, isso aqui já foi um cliente dele. E qual foi o endereço fornecido para esse cliente? 2001, 0DB8, café, 2.1, 2. etc, etc, etc. Se você observar aqui, o endereço recebido por essa máquina foi justamente o mesmo endereço aqui, ó. Termina com C171, bem aqui, ó, C171, ok? Muito bem. Então, ele recebeu todas as informações do stateful a partir do servidor DHCP, que foi configurado em R1. Configuração de um roteador como agente de retransmissão DHCP versão 6. Ora, um servidor DHCP, ele não necessariamente está sempre no mesmo segmento da rede, ele pode estar em outro local, em outro segmento. Aqui, esta rede, né, ela precisa acessar o servidor DHCP que está em outro segmento, passando por um roteamento. Tá? Então, esse aqui, o R1, vai ser um agente de retransmissão DHCP versão 6. Então, como é que se faz isso? Em R1, na interface gigabit 0/0, que é essa interface que está atrelada a esta rede, tá? Vamos colocar o comando IPv6 DHCP Relay Destination 2001 0DB8 café 2.1 2.2.6, que é o endereço do servidor DHCP. Com isso, as solicitações que baterem na porta desta interface, né, que elas são multicast, será retransmitida para a resolução através deste servidor DHCP aqui, ok? Muito bem. Identificar e solucionar problemas de tarefas. Bom, tarefa 1, resolver conflitos de endereço. Conflitos de endereço podem ocorrer e devem ser resolvidos à medida que eles forem encontrados, se o próprio DHCP versão 6 não o resolver. Tarefa 2 de solução, verificar o método de alocação, né? Através dos comandos você pode fazer essa verificação. Tarefa 3, solução de problemas, teste com endereço estático. Se você não está conseguindo receber endereços IPv6, para afastar a possibilidade de ser algum problema na tua rede, no ponto de vista de conexões, coloca o endereço IP estático, IPv6 na máquina. Ela consegue acessar os roteadores, as máquinas, pingar nas outras máquinas? Muito bem, então provavelmente é de configuração do DHCP. Mas se você coloca o endereço IP estático e mesmo assim não funciona, então o problema não é no teu DHCP, você tem que ver outras considerações. Tarefa 4 de solução de problema. Verifique a configuração da porta do switch. Né? Se essa porta não tiver configurada adequadamente, a velocidade, o duplex, isso tudo pode causar problema e você está pensando que é em cima do DHCP, na verdade pode não ser. E quinto, teste na mesma subrede ou na VLAN. Né? Se estiver dando algum problema de retransmissão, coloque um servidor DHCP só para teste no mesmo segmento para ver se recebe. Ok? Muito bem. Use o comando show IPv6 interface para verificar a configuração DHCP versão 6. Então, independente se for Slack com DHCP versão 6 ou só o DHCP versão 6 puro, né, você pode fazer as verificações com o show IPv6 interface. Aqui no caso gigabit 0/1, você vai encontrar as informações, né, em cada uma dessas solicitações. Para depurar o DHCP versão 6, para fazer a verificação e recepção e transmissão de mensagens, você pode usar o debug IPv6 DHCP detail. Né? Aí você vai ter aqui, nesse caso, ele está dizendo que o IPv6 DHCP recebeu uma solicitação, né, a partir desse endereço de link local, né? E aqui ele usou a interface POL, né, do stateful que foi configurado e criou, né, num bind para este endereço FE80, que foi a solicitação, fez uma criação. Então aqui ele vai te mostrando tudo o que vai acontecendo
de detalhes, como o próprio nome diz da configuração, ok? Você tem como monitorar em tempo real. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.